Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você ouviu o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A gente quer começar o Copiou de hoje contando para vocês que a reunião orquestrada pelos senadores Zequinha Marinho e Chico Rodrigues para discutir a legalização da mineração em terras indígenas não aconteceu. Chico Rodrigues é aquele senador que foi pego com dinheiro na cueca semana passada. Por causa disso, ele pediu licença do Senado. E um detalhe. Na operação de busca e apreensão na casa do senador, que foi flagrado com dinheiro na cueca, a polícia também encontrou uma arma em situação irregular e o que suspeita ser uma pepita de ouro. É isso mesmo, deu no Jornal Nacional de ontem e a imprensa repercutiu. A pepita de ouro estava no quarto do senador, na casa dele em Boa Vista, em Roraima. O relatório da Polícia Federal diz: tendo em vista que o estado de Roraima possui um número elevado de garimpos ilegais de ouro e que o material encontrado possui um brilho dourado, é possível que este material se trate de uma pedra com vestígios de ouro, o que por si só já estaria configurado crime de usurpação de bem da União. A Polícia Federal quer que a perícia identifique o material, o valor e se é produto de mineração ou garimpo. Segundo o relatório, o senador não soube explicar a origem da pepita. A gente vai continuar acompanhando essa história. Enquanto quem defende o garimpo ilegal dentro de terras indígenas é pego com dinheiro na cueca e o que podem ser pepitas de ouro ilegal no quarto, quem defende as terras indígenas livres do garimpo e mineração ganha prêmio internacional de direitos humanos. Mas eu estou dizendo, o índio é incapaz, o índio é animal que tem que sair. Nós não somos animal, não. Que animal que vive aqui, que está tirando nosso direito. Nossos direitos garantidos. Estão tirando as nossas terras para entregar para o lobo e dizer quem está aqui, nós não vamos entregar nossa terra, nós vamos lutar. Ela nasceu na aldeia Praia do Índio, em Itaituba. É mãe de 2 meninos, liderança dos Munduruku, estuda Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará. Viu o governo propor na Bacia do Tapajós hidrelétricas devastadoras e luta todos os dias contra a invasão de garimpeiros, madeireiros e grileiros nos territórios do seu povo. Ela é uma mulher que defende o futuro da humanidade com a unha, coleciona ameaças, enfrenta políticos, denuncia criminosos. E é por isso que Alessandra Corape Munduruku é a ganhadora do prêmio Robert Kennedy de Direitos Humanos dos Estados Unidos. A comunidade Munduruku reuniu-se na noite desta quinta-feira para ver a entrega do prêmio. Do outro lado da tela do YouTube, John Kerry, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, participou da homenagem. Lute como uma mulher Munduruku. Parabéns, Alessandra Corape Munduruku, pelo prêmio. E agora mais um informe importante para todos os povos indígenas. O movimento indígena estava mobilizado. Teve tuitaço nas redes sociais. Caciques e lideranças enviaram mensagens de todo o Brasil. Vigílias, rezas e hashtags fizeram o mesmo pedido. Colocaram um ponto final na tese ruralista chamada Marco Temporal. Nessa interpretação, defendida por ruralistas, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das suas terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, ou que nessa data estivesse sob disputa física ou judicial comprovada. Mas o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode definir os rumos da demarcação das terras indígenas no Brasil, foi adiado. Quem explica é a advogada Luísa Juliana Batista. Oi, Letícia. Oi, Christian. Pois é isso mesmo. O julgamento que estava previsto para o dia 28 de outubro, quarta-feira que vem, foi retirado da pauta do Supremo Tribunal Federal. Isso significa, na prática, que esse julgamento foi adiado. E a gente ainda não tem uma nova data para que esse julgamento possa acontecer.
O STF, ou o presidente Luiz Fux, que é quem é o responsável por marcar e agendar os julgamentos, não deu nenhuma justificativa do porquê esse processo e esse julgamento foi adiado. Copiado, Juliana. E o que fazer enquanto esse julgamento não é marcado? Enquanto o julgamento não é remarcado, Letícia, é importantíssimo que a gente continue com a campanha Nossa História Não Começa em 1988, que é uma campanha que está sendo feita pela Mobilização Nacional Indígena. O marco temporal pode prejudicar a demarcação de muitas terras e é uma teoria totalmente inventada pela bancada ruralista para tentar retirar os direitos de demarcação dos povos indígenas. Vota Parente, o copiou nas eleições 2020. Voltamos a falar de eleições. Falta menos de um mês para os parentes irem às urnas, mas é importante lembrar que a pandemia do Covid-19 ainda não acabou. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, contabiliza mais de 860 mortes pela infecção do novo coronavírus. E as campanhas eleitorais, feitas com a presença e o contato físico com as pessoas, podem ser uma ameaça, especialmente para os povos isolados. Por isso, um acordo entre a Justiça Eleitoral e candidatos à Prefeitura de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, suspendeu as campanhas presenciais em aldeias do Vale do Javari que ainda não tiveram casos de Covid-19. Quem conta pra gente é o Beto Marubo. Olá, Letícia e demais parentes, ouvintes do Copiou Parente. Gostaria de comentar um pouco, resumidamente, a decisão da juíza eleitoral em Atalaia do Norte de impedir, por uma boa causa, claro, a não difusão de propaganda eleitoral, de forma pessoal, nas aldeias, por todas as legendas políticas, Então, isso teve como fundamento o argumento da Univaja, que é o de proteger a vida dos parentes isolados que compartilham o território conosco, que nesse momento estão superativos em todas as regiões do Vale do Javari. É nesse momento que os parentes estão nas praias, nesse momento que os parentes estão caçando nas mesmas áreas onde o Marubo, o Maioruna, o Matiz, o Carnamari, o Colina Pano e o Tondiapá se encontram. Então, nesse momento, eles estão muito ativos. E a doença não escolhe, não tem endereço. Não vai escolher quem é isolado, recém-contactado ou de longo contato. Então, nesse sentido, a Univaja argumentou com a Justiça Eleitoral de impedir, assim como as demais instituições, FUNAI, do Estado brasileiro, FUNAI, CESAI, SEDUC, Prefeitura e demais. Já há uma portaria, mas ainda não havia algo específico sobre as eleições. Isso foi acatado. E também aquelas aldeias onde a Covid ainda não chegou, que são parentes que já mantêm um largo contato com a sociedade envolvente, mas ainda não foram contaminados, principalmente aquelas localizadas nas cabeceiras dos rios e no médio dos rios, Curuçá, Itaquaí, Ituí, E isso foi acatado, foi levado em consideração também as decisões que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, muito nesse sentido, que é o da prevenção e a proteção dos indígenas da minha terra contra as doenças causadas pelo novo coronavírus. Então isso é fundamental, é vital, literalmente vital, porque preserva os indígenas. Mas os povos do Vale do Javari não vão ficar sem conhecer as propostas dos candidatos. A radiofonia vai ajudar a informar os parentes mais isolados e, ao mesmo tempo, também protegê-los. Mas a gente deu outras alternativas, que ao invés deles irem para as áreas, que não é tão benéfico assim para nossas comunidades, eles usassem o nosso sistema de rádio. Então, como nós temos um sistema de rádio bastante
robusto em todas as comunidades do Vale do Javari. A gente disponibilizou um horário conforme o que já acontece no horário eleitoral padrão nas cidades, né? Que as empresas de comunicação dão um determinado tempo. Então, esse mesmo tempo a gente disponibilizou para eles falarem no rádio, que é a principal comunicação nas nossas comunidades, onde não tem internet, onde não tem nenhum outro meio de telefone, né? Só rádio. Isso foi de comum acordo, entendido, né? E é o que está sendo vigente nessas eleições, no âmbito da minha terra, o Vale do Javari. A gente também pediu para o advogado Rogério Carboni comentar a decisão. Aqui quem fala é Rogério Carboni, advogado especialista em direito eleitoral, e vai a minha saudação aos ouvintes do Copiô Parente e também ao Beto Marubo, da Univaja, da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e também a todas as comunidades e povos indígenas do Vale do Javari. Eu queria comentar hoje uma importante decisão da Justiça de Atalaia do Norte, da doutora Andréa de Medeiros, da Justiça Eleitoral de Atalaia do Norte, no Amazonas, que celebrou um acordo com todos os candidatos e partidos políticos para impedir a campanha presencial nas aldeias do Vale do Javari. É uma decisão que respeita o bom senso, que respeita o direito à saúde dos povos indígenas, para não ter a propagação do Covid-19 de alguns povos isolados. Isso seria extremamente prejudicial, nefasto para os povos indígenas. Então, de parabéns à Justiça Eleitoral e também os candidatos que, de comum acordo, resolveram a não adentrar ou não fazer campanha nas terras indígenas para não propagar o Covid-19. Alô, candidatos indígenas, a PIB tem uma novidade nessas eleições. Quem conta é o Kleber Caripuna. Alô, parentes e parentas, meu nome é Kleber Caripuna, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Estou aqui para falar para vocês sobre a campanha indígena Demarcando as Urnas. Você sabia que a PIB tem uma plataforma de suporte para apoio às candidatas e candidatos parentes nas eleições de 2020? Com uma ação de fortalecimento da participação indígena no processo eleitoral de 2020 e para ampliar a representação das nossas parentas e parentas nos poderes legislativo e executivo no Brasil. Quer saber mais? Envie os dados da sua candidatura para o e-mail campanhaindígena@gmail.com ou, se preferir, pelo WhatsApp 11 99 725 2605, ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @campanhaindígena, que a gente te explica melhor. Acesse campanhaindígena.org. Copiou, candidatos e candidatas? Obrigado, Kleber. Então, os candidatos indígenas acessem a página do Instagram @campanhaindígena e cadastrem suas candidaturas. Se você está com dificuldade, escreva para o nosso WhatsApp ou nossas redes sociais que a gente te ajuda. Vota Parente, o Copiô nas eleições 2020. E tá no ar o segundo episódio da série de entrevistas com jovens candidatos que o Copiô Parente está fazendo. Toda semana a gente fala com um jovem indígena ou quilombola que esteja se candidatando pela primeira vez. O nosso produtor Gilmar Terena Quiripucu conversou com a Sheila Juruna, candidata a vereadora em Altamira, no Pará, pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Esse ano, nessas eleições, a gente está tendo o número de 272 jovens indígenas que se decidiram aí candidatar nos municípios aí do Brasil. É um número que vem aumentando, né, desde 2016, e a gente está tendo essa oportunidade de conversar com você e queria saber um pouquinho de você, se apresentar um pouquinho. Copiô, Paré. Isso. Meu nome é Sheila Juruna, pertenço ao povo Juruna, do Médio Xingu, da comunidade Boa Vista. E hoje eu venho como candidata a vereadora pelo município de Altamira, por acreditar que esse é o momento, né, de as comunidades indígenas ocuparem um espaço importante sobre as questões políticas, né, para a nossa comunidade. A entrevista completa está no YouTube do ISA e a gente vai compartilhar por aqui também com vocês e nas nossas redes sociais no @Copiô Parente, no Twitter, no Instagram e no Facebook.
Hoje é sexta-feira, 23 de outubro, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariú, e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiô tem a produção de Gilmar Terena, o roteiro é da Letícia Leite, checagens e revisão final são do Oswaldo Braga, a edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.